Oi, gente, eu sou a Luna Baby da 205 e hoje eu vou falar um pouco de Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Uma obra pré-modernista e um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Gente, a obra foi dividida em 3 folhetins publicados no Jornal do Comércio. O contexto histórico da obra foi uma época pré-ditadura militar, tá? E o autor passa ele transmite as críticas dele a esse contexto histórico através de diversos fatores, que são... Gente, o autor passa esses indicadores através de diversas situações políticas, sociais, econômicas e culturais. Um exemplo dessas situações é, sociais. Tem diversos momentos da obra que a gente vê as pessoas sendo injustiçadas só pela sua classe social, que era algo muito mais relevante que hoje em dia, na época. Outro exemplo também, mais político, são as trocas de favores políticos, tipo, o jeitinho brasileiro, né? Que a gente sabe que já está presente na história do Brasil há muitos anos. Oi, eu sou Felipe Barros e vou falar um pouco da culinária presente no livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que é a culinária do período pré-modernista. Oi, meu nome é Amanda Com e eu vou falar o que tem de diferente na culinária atual para a culinária antiga. Bom, na culinária da época era possível perceber que a disponibilidade dos ingredientes dos alimentos era bem reduzida e que não podia faltar no prato arroz, feijão, carne de boi, de porco, entre outros. Hoje em dia, a globalização possibilitou um amplo acesso de ingredientes e da cultura de outros países, como, por exemplo, o abacate, o sushi, a comida italiana. Uma outra diferença presente no período pré-modernista eram as técnicas de produção, onde a técnica de produção de alimentos da época era o fogão a lenha. Nos dias atuais, a técnica de produção ela evoluiu bastante, possibilitando que a gente use, por exemplo, fogão a gás, micro-ondas, forno elétrico para o preparo de comidas. Além disso, outra diferença presente na culinária da época para a atual era a influência das culturas, onde na culinária da época tinha influência africana e portuguesa. Já na culinária atual, é perceptível a comida árabe, italiana e japonesa, por exemplo. Por fim, conclui-se que a culinária presente no período pré-modernista, no livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, continham ingredientes mais limitados, técnicas e influências culturais. Enquanto a culinária atual é mais diversificada, globalizada e influenciada. Oi, gente, eu sou a Fernanda e eu vou falar um pouco dessa ligação entre o autor, o contexto pré-modernista e a obra. Primeiro eu vou começar falando que essa obra teve bastante importância na literatura pré-modernista, bastante importância na literatura brasileira em geral, pois ela fazia várias críticas para mudanças sociais, políticas e culturais que estavam ocorrendo naquela época. Tinham bastantes críticas sociais. O Lima Barreto, que é o autor da obra, escolheu seu personagem principal, Policarpo Quaresma, para fazer muitas críticas contra a corrupção, a ineficácia política, a alienação cultural, que estavam todas acontecendo naquele tempo. Ele também era um homem bastante nacionalista, né? Ele era bastante idealista também, e ele acreditava muito no resgate da raiz brasileira, e ele valorizava bastante a cultura indígena. Então pode-se ver uma diversidade linguística no livro, com a língua portuguesa, com a língua tupi, com a língua arcaica, justamente na intenção, né, de identidade cultural, numa intenção de preservar a cultura indígena brasileira. Então, a gente pode falar que o pré-modernismo foi um movimento, né, na literatura justamente para fazer críticas sociais, políticas, culturais que estavam naquela época. Aconteceu um pouco antes do modernismo mesmo, e seu maior marco era a preservação da identidade cultural brasileira.
Olá, eu sou a Maria e eu vou falar um pouquinho no trabalho de português sobre o nacionalismo ufanista, o nacionalismo crítico ou o temático. Eu vou começar abordando o nacionalismo ufanista, que foi um dos fatores essenciais para a primeira geração do romantismo brasileiro. Nele, os escritores buscavam ter um comprometimento com a pátria e com o desenvolvimento da cultura brasileira. Era um orgulho muito exagerado pela nação e um grande patriotismo envolvido nisso tudo. Um autor muito conhecido no nacionalismo ufanista foi Gonçalves Dias, que por meio de uma linguagem simples e acessível em suas obras apresentou a valorização da natureza e do índio também. O nacionalismo ufanista, ele era voltado para a direita politicamente, diferente do próximo que eu vou tratar aqui com vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nacionalismo crítico ou temático. Nele, os autores, alguns conhecidos como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Araúma, buscavam retratar o Brasil de uma forma rígida, dando muito destaque à realidade brasileira, aos problemas sociais, desigualdades, e eles abordavam o dia a dia, esse cenário, de uma forma muito miserável e muito marginalizada. Diferente do nacionalismo ufanista, eles eram voltados à corrente política de esquerda e eles buscavam uma expressão artística brasileira dela mesma. Olá, boa noite. Hoje eu vim apresentar alguns argumentos utilizados por Lima Barreto na construção do personagem Policarpo Quaresma. O primeiro é o nacionalismo exagerado. Ele é caracterizado pelo tremendo patriotismo que ele impõe, o Policarpo. Ele busca sempre promover a cultura nacional. Algo que ele sempre promovia, sempre valorizava muito, era a língua tupi. Era algo que ele sempre estava querendo botar pra cima, a comida brasileira. Enfim, tinha um patriotismo muito exagerado. Também o idealismo ingênuo. Ele acredita que pode mudar o país por meio de ações individuais. Ele acredita que por uma ação individual, fazer as pessoas refletirem, já pode se engajar de uma forma na qual pode mudar o país. Também o conflito com as ideias, conflitos com a realidade. Ele tinha um grande conflito entre as ideias idealistas e a dura realidade social da época. E a crítica à elite, que ele sempre criticava a elite, as pessoas que estavam em posições superiores, porque naquela época esse tipo de pessoa tinha muito mais direitos sociais, e as pessoas que estavam abaixo disso tinham menos direitos sociais. Basicamente isso, e é isso. A construção do Policarpo Quaresma apresenta uma tremenda crítica à sociedade da época, que foi o começo do século XX, apresentando temas como nacionalismo, idealismo e conflitos internos na sociedade. Então foi isso.